para você, por favor, pegar a palavra de Deus e abrir na epístola de Tiago. Nós hoje vamos falar sobre o tema proposto, que é insatisfação. Tiago, capítulo de número 4, capítulo 4, versículo de número 1 em diante. E é claro que você que está nos acompanhando ao vivo agora, eu vou, antes de ministrar a palavra, pedir para você, quem sabe, compartilhar com um amigo, compartilhar com uma pessoa que você conhece, para que ela possa acompanhar conosco essa mensagem e ser edificada também. Amém? Então, nós vamos ler, todos eu creio que já encontraram. Nós vamos ler a epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber? Dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Amém? Vocês acreditam que esta é a palavra de Deus? Então, por favor, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz e não a voz do homem. Todos que estão aqui, sem exceção, querem Te ouvir, querem ser elucidados, querem ser corroborados pela Tua presença. Por isso, vem com o Teu poder, vem com a Tua glória, que eu diminua completamente, toma o Teu lugar nesse altar e que nesta hora eu seja tão somente um instrumento da Tua glória, para que aonde houver um coração sincero, a Tua palavra entre ali como semente e ela venha multiplicar, frutificar, florescer, em nome de Jesus. Diga amém. Por favor, toma o teu assento. Nós vamos falar hoje sobre insatisfação e veja que esse texto, ele foi escrito por Tiago, que era o meio-irmão do Senhor Jesus. Tiago, diferente de Pedro, diferente de João, diferente dos outros apóstolos, ele andou com Jesus muito mais tempo. Porque enquanto Pedro, Tiago, João, os outros apóstolos andaram com Jesus 3 anos e meio, Tiago, ele era irmão do Senhor Jesus, o que significa que ele andou com Jesus muito tempo. Ele andou com Jesus um bom tempo. Ele aprendeu com Jesus não só os ensinamentos que Jesus ensinou a partir do seu ministério, não. Ele, na verdade, aprendeu com Jesus desde que o seu irmão se deu por gente. A palavra de Deus diz que aos 11 anos de idade Jesus já discutia com os religiosos, e eles ficavam maravilhados da sua sabedoria. Então Tiago aprendeu muito com Jesus. E ele está dizendo: de onde vêm as guerras? Da onde vêm as lutas entre vós? Não vem disso a saber? Dos deleites, dos desejos que os vossos membros guerreiam? Aí ele diz: vocês cobiçam e não tem nada. Vocês são invejosos, desejam o que é dos outros, cobiçosos, cobiçam coisas para vocês mesmos, mas não conseguem alcançar nada. E quando vocês combatem, guerreiam, não tem nada porque não pedem, e quando pedem, pedem mal, para gastar simplesmente no seu próprio prazer. E quanto mais parece que a pessoa tem, parece que cada vez mais ela fica insatisfeita. Ao invés de se satisfazer com aquilo que ela tem, ela vai ficando insatisfeita.
insatisfeita. E a insatisfação parece que não tem uma fonte segura, uma fonte firme, uma origem. Porque eu quero que você vá comigo até o livro de Gênesis, aonde nós vamos aprender com esse exemplo. Deus, o Criador do céu e da terra, Ele vai fazer uma reforma na terra. A terra era sem forma, vazia, em trevas. Então Deus, Ele vai fazer uma restauração completa na terra. É um planeta novo, virgem, 0 quilômetro. E por si só, eu tenho certeza que você já deve ter conhecido lugares muito bonitos nesse planeta. E olha que esse planeta já tem milhares de anos. Passados milhares de anos, ainda existem lugares maravilhosos e paradisíacos. Mas imagine no início da criação, planeta virgem, 0 quilômetro. Aí Deus vai, cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, coloca o homem nesta terra e desta terra Ele resolve plantar um jardim, ou seja, fazer um lugar particular para o ser humano. E nesse lugar tinha tudo, tudo que um homem deseja e tudo que um homem imagina e tudo aquilo que ele podia sonhar. Sabe quando você diz assim, puxa vida, eu gostaria de ir para uma ilha paradisíaca, um verdadeiro paraíso, eu queria passar o restante da minha vida lá. Pois é, foi mais ou menos isso que Deus fez. Leia comigo aqui em Gênesis capítulo de número 2 e versículo de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar na terra toda a árvore agradável à vista, boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio, um rio do Éden, para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. Aí diz o nome dos rios, e a palavra diz no versículo 12 que havia até ouro nesta terra, havia obidélio, haviam pedras preciosas. Ou seja, naquela época o homem não precisava de ouro, o homem não precisava de pedras preciosas, até aquilo que o homem não precisava, Deus colocou naquele jardim. Águas cristalinas, um lugar paradisíaco, onde ele podia comer do bom, comer do melhor, numa terra virgem, morar num lugar extraordinário. E olha o que diz a palavra, versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Isso aqui é seu. Somente cuide daquilo que eu estou entregando para você. E ordenou o Senhor ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus poderia ter criado tudo como Ele criou, do bom, do melhor, ter entregue nas mãos do homem e não colocar limite nenhum. Mas por que Deus disse para o homem, olha, daquela árvore ali, você não poderá comer, porque no dia que você comer daquela árvore, certamente você vai morrer. Porque Deus precisava impor limites. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga, tudo tem o seu limite. Diga para ela. O homem precisa aprender que tudo tem limite. E Deus vai colocar um limite para o homem entender isso. Eu posso dar para você do bom e do melhor, mas você precisa entender que existem limites. Existem limites. Por que Deus está fazendo isso? Satanás, o diabo, o inimigo do homem e de Deus, quando Deus o criou, deu a ele autoridade, deu a ele poder, colocou ele entre as pedras afogueadas, as pedras preciosas, e o que aconteceu com ele? Porque não havia limite. Ele se corrompeu. Ele quis ser maior do que Deus.
tudo que Deus deu para ele não era suficiente. Havia uma insatisfação no coração dele. Deus era maior do que ele. Deus era o Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz em Isaías que Satanás, Lúcifer, ainda o anjo de luz, ele dizia no seu coração: eu vou subir acima das estrelas de Deus. Eu vou me assentar no trono dele e eu serei semelhante ao Altíssimo. E aí ele vai cobiçar o que Deus possuía, o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso. E ali ele foi lançado por terra e perdeu tudo. Preste atenção. Eu vou repetir mais uma vez. Por mais que Deus te dê tudo, do bom e do melhor, tudo tem o seu limite. Deus vai impor um limite para o homem. Mais uma vez, olha para essa pessoa que está próxima de você, você que está na sua casa também, e diga assim: tudo tem o seu limite. Diga para essa pessoa. Por mais que Deus te abençoe, por mais que Deus te presenteie, por mais que Deus te dê saúde, tudo tem o seu limite. Tudo tem o seu limite. E veja só que coisa interessante. Eva está vivendo num verdadeiro paraíso. O homem que Deus criou, imagine, não é? Era um homem bonito, um homem à imagem e à semelhança de Deus, o primeiro homem criado. E Eva, então, era uma mulher bonita, uma mulher criada à imagem e à semelhança de Deus. Veja só, eles se completavam, eles eram felizes, eles comiam do bom, comiam do melhor. Aí apresenta-se o diabo no meio deles. Satanás, vá comigo até Gênesis capítulo de número 3, para gerar dentro do homem a insatisfação. Eu quero que você entenda isso. Existe sim uma insatisfação que é positiva. Eu não estou satisfeito com o meu trabalho, eu quero um trabalho melhor. Eu não estou insatisfeito com a minha condição, eu quero uma condição melhor. Isso não é pecado, não é errado, não é? Você pode desejar o que é melhor, você pode desejar uma vida melhor, você pode desejar ter mais saúde, mas o princípio é sempre o mesmo. Tudo tem o seu limite. Existe a insatisfação positiva, mas existe uma insatisfação que é demoníaca, que brota no coração do diabo, quando ele antes queria ser como Deus, não conseguiu, e agora ele olha para o homem, tendo tudo que ele possuía, e ele perdeu. E o que Tiago diz lá? Sois invejosos, cobiçosos, e nada podeis alcançar. E o diabo então agora, ele tenta tirar do homem aquilo que ele também perdeu por cobiça, por insatisfação. Veja comigo aqui no capítulo de número 3 e no versículo de número 1, e eu quero que você acompanhe na palavra, para que você não fique baseado somente nas palavras do pastor, mas que você aprenda na palavra de Deus. A palavra é viva, eficaz, escudo para aquele que confia nela. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta então diz à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela era bem instruída, ela sabia qual era o limite. Veja só, se ela sabia qual era o limite, ela sabia muito bem o que estava fazendo. Ela não fez as coisas por ingenuidade, ela não foi trapaceada, colocada para trás, como muitas pessoas acabam anunciando esse texto. Pelo contrário, ela sabia muito bem do seu limite e da sua instrução. Ela sabia do que tinha que ser feito. Então veja, ela diz para a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Deus ordenou, Deus impôs esse limite: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente diz à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal.
Preste atenção. O diabo quis ser como Deus. O que aconteceu com ele? Perdeu tudo o que tinha. Eva e Adão tinham uma vida maravilhosa. Podíamos dizer, a vida que alguém pediu a Deus. Eles tinham do bom, do melhor, moravam em um lugar paradisíaco, comiam o que queriam, dormiam onde queriam. Tinham uma vida maravilhosa, eram felizes. A palavra não nos mostra nenhum relato de discussões, brigas, bate-boca, desentendimento, até acontecer o que nós sabemos que aconteceu. Assim como o diabo caiu, assim como o diabo perdeu tudo, Adão e Eva também vão perder tudo aquilo que Deus entregou para eles. E por quê? Porque o diabo vai semear no coração de Eva o mesmo sentimento que ele tinha de insatisfação. Ele queria ser como Deus. Ele queria se assentar no trono de Deus. Ele queria subir acima das estrelas de Deus. Ele já era um querubim ungido para proteger. Ele estava entre as pedras afogueadas, as pedras preciosas. Ele tinha autoridade. Ele era um anjo de luz. Lúcifer significa o portador da luz. E ele perdeu tudo isso. Agora ele é treva. Ele agora incorpora na serpente. Tenta enganar a mulher e dizer para ela: se você comer daquela árvore, se você passar daquele limite que Deus impôs a você, Deus sabe, você vai ser como Deus. Não foi a mesma coisa que ele fez? Qual foi o fim que aconteceu com ele? Ele sabe. Então ele, de uma maneira diabólica, perversa, como um adversário, querendo que aconteça com a mulher o mesmo que aconteceu com ele, ele chega para a mulher e diz: Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele. Vai conhecer o bem e vai conhecer também o quê? O mal. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eva conhecia o mal? Adão conhecia o mal? Tudo que eles conheciam era o bem. A palavra diz no Novo Testamento que Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para que nós venhamos comer o melhor desta terra, para ter saúde em abundância, para ter uma vida em abundância, para ter uma família abençoada. Tudo que Deus deseja para você é o bem. Mas o que o diabo está semeando no coração dela? O mal. Passe do limite. Avance o sinal. Faça aquilo que Deus disse para você não fazer. A vida dela estava boa, tranquila, estava satisfeita. Mas o diabo vai semear a insatisfação. Preste atenção. Continue a leitura comigo aqui. Capítulo de número 3 e versículo de número 6. E eu quero que você preste muita atenção no que você vai ler agora. Vendo a mulher, olha só, vendo, que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e deu também ao seu marido, e ele concordou, comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus e coseram para si folhas de figueira e fizeram para si aventais. Você sabe o que aconteceu depois? Os dois foram expulsos do jardim do Éden. Dali vieram todas as maldições. Deus primeiro questiona a Adão dizendo: Adão, por que você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Você não tinha tudo do bom, do melhor? O que criou essa insatisfação dentro de você? Por que você fez isso? Aí ele vai dizer: a mulher que o Senhor me deu, ela fez com que eu comesse, e eu comi. E Adão vai e coloca a culpa na mulher. Então Deus pergunta para a mulher: e mulher, por que você fez isso? E a mulher diz: não fui eu que fiz isso. O diabo, a serpente, mandou que eu comesse e eu comi. Veja, o homem insatisfeito, quando ele começa a perder tudo, quando as coisas começam a dar errado, quando o seu mundo começa a despencar, ele vai colocar a culpa em alguém
E quando ele não tem em quem colocar a culpa, ele vai colocar a culpa em quem? No diabo. É o diabo que está se levantando. Mas o diabo aqui só está fazendo o papel dele. Quem está entendendo isso, diga amém. Eles estavam com a vida maravilhosa, não tinham do que reclamar. Por que eles estão insatisfeitos? Por que ela quis comer daquilo que não era para ela comer? Por que ele quis passar do limite? Por que ela quis passar do limite? Agora, eles estão colhendo somente o fruto das suas ações. Anote aí se você puder. E eu quero mostrar e quero pontuar para você o que aconteceu com Eva, o que aconteceu com Adão e o que acontece com muitas pessoas que são insatisfeitas. Primeiro, parou aonde não devia. Parou aonde não devia. O salmista diz no Salmo 1, Salmo de número 1, que você não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Você não pode andar no caminho de pecadores e você não pode receber conselhos de pessoas ímpias. O que Eva fez? Ela parou para ouvir o diabo. Ela estava feliz, ela estava bem. Mas quando ela para ouvir a serpente, e que na verdade a serpente é só uma serpente, é um instrumento do diabo. O diabo vai falar através da serpente. E o mesmo diabo que falou através da serpente vai usar pessoas para semear dentro do seu coração a insatisfação. Quando você está bem, quando você está feliz, quando as coisas estão fluindo na sua vida, não pare para ouvir pessoas que não têm nada para oferecer para você. Pessoas ímpias, pessoas escarnecedoras, pessoas usadas pelo diabo, que vão semear dentro de você insatisfação. O que elas querem? Elas querem que, assim como elas estão insatisfeitas, assim como elas são infelizes, assim como elas não têm saúde, assim como elas não têm paz, você também esteja na mesma condição que elas. Eva parou aonde não devia. Cuidado por onde você anda. Cuidado quem você para ouvir. Por isso, eu vou te mostrar a segunda coisa que você deve pontuar e entender e anotar se você quiser. O que está escrito aqui também? Que ela ouviu a serpente. Ela parou para ouvir a serpente. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes. Já percebeu? Cada um dá o que tem para oferecer, o que existe dentro da pessoa. Então, você está ouvindo uma pessoa que só fala de desgraça, só fala de coisa ruim, ela só fala de coisas que não acrescentam nada na tua vida, que só vão colocar você para baixo. Só colocam dúvidas no seu coração. Eu amo meu marido é uma bênção, meu marido é um provedor, o meu marido, sabe, é uma pessoa de casa, de família. Aí a pessoa chega e começa a dizer, mas será? Você sabe o que ele faz quando ele vai trabalhar? Você sabe o que ele faz quando ele vai em tal lugar? Essa pessoa, ela está sendo usada pelo diabo para gerar insatisfação no seu coração. Você está feliz, você está bem, as coisas estão fluindo na sua vida. Então cuidado quem você ouve, porque as más conversações corrompem os bons costumes. O que Tiago, irmão do Senhor Jesus, disse? Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. O invejoso é assim. Sabe o que diz a palavra em Provérbios capítulo 4, versículo de número 19? Que o ímpio está nas trevas e ele nem sabe aonde é que ele está tropeçando. Ele está no escuro, ele está tropeçando e ele nem sabe onde ele está tropeçando. Você é de Deus, você tem Cristo, você tem a luz do mundo, você sabe onde você anda, você sabe onde você coloca os seus pés, e você vai ouvir uma pessoa que está em trevas. O diabo usa a serpente para derrubar Eva, e ele vai usar pessoas para derrubar você, para fazer você cair, para gerar insatisfação no seu coração. Viva a sua felicidade, seja grato com aquilo que você tem.
Enquanto o que você tem, seja pouco, seja muito, você tem aquilo. Existem pessoas que não têm o que você tem e gostariam de ter o que você possui. Outro dia eu estava tomando um copo de água e a água não estava aquela água pura, sabe? Era água do filtro, mas não estava aquela água gostosa. E eu, somente Deus, eu bebi água, eu falei, poxa, essa água aqui não está legal. Poxa, eu queria tomar uma água mais, uma água melhor. pH 7, 7,5, uma água que vai purificar o meu organismo. Aí, momentos depois, eu recebi um vídeo no WhatsApp daquelas crianças da África comendo terra, passando fome, passando sede. Eu dobrei meu joelho e pedi perdão. Eu falei, Senhor, obrigado por esse copo de água que o Senhor me deu. Você precisa ser mais agradecido por aquilo que você tem. Enquanto você reclama, dizendo, poxa vida, eu não estou legal, minha cabeça não está legal, minha mente não está legal. Você não pode estar com a cabeça legal, com a tua mente legal, mas existem pessoas que estão definhando em cima de uma maca de um hospital, que não tem um plano de saúde, que estão num corredor ou em cima de uma cadeira, e em muitos lugares até no chão. Satanás, ele quer semear insatisfação no seu coração, para que você se esqueça de ser grato por tudo aquilo que Deus já tem te dado. Diga glória a Deus, diga obrigado, Jesus. Outra coisa que nós temos que pontuar, diz a palavra que Satanás mudou o foco. Mudou o foco. Eva tinha um jardim todo diante dela. Todas as árvores do jardim, até o que ela não precisava, tinha ouro, tinha pedra preciosa, água cristalina, um paraíso. Mas o diabo anulou. Olha como o diabo é astuto. Anulou, mudou o foco. Não olha para tudo isso não, olha só para aquilo ali. Olha para aquilo que você não tem. Esqueça do que você tem. Mas eu tenho tudo isso, eu tenho abundância, por que eu tenho que me preocupar só com aquilo? Não, porque no dia que você adquirir aquilo, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem, mas o bem ela já conhecia. E vai conhecer o mal. Era o mal que ele queria que ela conhecia. O mal que você não conhece, Satanás, ele embute dentro de você através da insatisfação. Eu quero deixar bem claro e quero pontuar de novo que existe a insatisfação que é positiva. Mas esta insatisfação que é negativa, demoníaca, é a insatisfação que Satanás coloca no coração das pessoas. Mudou o foco dela. Olha para aquela árvore. Vê como ela é boa para comer. Olha como ela é agradável aos olhos. Olha como ela é desejável. Olha como o diabo foi criando dentro dela um desejo para que ela passasse do seu limite. Existem pessoas às vezes que me procuram e falam, pastor, ora por mim, porque eu estou carregado de dívidas, eu estou cheio de dívidas, eu não aguento mais pagar cartão de crédito, eu não aguento mais pagar dívidas, limpar meu nome, a coisa está feia. Sabe o que a palavra diz? Ai daquele que a si mesmo se carrega de dívidas. É Deus que faz você dever? Não, você deve porque você quer. Você tem que entender que você tem um limite, você tem um cartão, você tem uma abundância, você tem um crédito, mas você também tem o quê? Um limite. Você tem que saber até onde você pode ir. Quem está entendendo isso, diga amém. Deus impõe limite. E quando a pessoa passa dos limites, aí vem a insatisfação. Não deveria gerar uma satisfação? Puxa vida, eu comi daquela árvore. Puxa vida, eu comi daquilo que eu não podia comer. O que isso gerou dentro de Eva? Dor. O que isso gerou no coração de Adão? Dor. Diz a palavra que Adão, que era só levantar a mão para colher o fruto da árvore que ele quisesse, diz a palavra agora que ele vai comer do suor do seu rosto. Ele vai ter que cavar a terra seca agora, ele vai ter que colocar a semente lá. Quem tinha plantado tudo na vida dele era Deus. Quem está entendendo isso, diga amém.
Deus tem plantado coisas extraordinárias e maravilhosas na sua vida. Seja grato por tudo o que Deus tem plantado em você. Agora ele vai ficar lá, comendo do suor do rosto. A mulher que não sentia dor, vai sentir a dor do parto. Ela vai sentir uma dor que ela nunca sentiu. A dor do parto simboliza uma dor horrível, uma dor horripilante. Depois vem a alegria de ter dado à luz a um filho, diz o Senhor Jesus. Mas veja só, a dor que você não precisava sentir, muitas vezes vem através da insatisfação. Aprenda isso. A palavra diz que Deus, Ele tira Ló, Ele tira a mulher de Ló. Eles já tinham ido para Sodoma e Gomorra, já tinham sido resgatados por Abraão, eles já tinham passado por maus bocados. Deus vai lá, cuida deles, tira eles da mão do inimigo mais uma vez. Aí eles voltam para Sodoma e Gomorra. Aí Abraão diz: eu não posso fazer mais nada a não ser interceder por eles, orar por eles, para que eles não sejam destruídos, porque Sodoma e Gomorra seria destruída agora. Aí o anjo diz: chegou a hora da gente ir embora daqui. A única coisa que vocês não podem fazer é mudar o foco. Olhem para frente, olhem para o alto. É do alto que vem o nosso socorro. Não olhem para trás. Esqueça o que ficou para trás. Esqueça de Sodoma e Gomorra. Não olhem para trás. O que a mulher de Ló vai fazer? Eles já estão livres, já estão salvos. Eles foram resgatados por Deus. Mas ao invés de olhar para o céu e agradecer a Deus, ela vai olhar para trás. E diz a palavra que vai ficar convertida numa estátua de sal. E Jesus diz depois: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque nós não podemos mudar o nosso foco. Meu irmão, se você foi insatisfeito até hoje, seja grato a partir de hoje. Se até ontem você foi insatisfeito, você não tinha essa ótica, você não tinha essa visão, comece a ser satisfeito, comece a ser grato, comece a agradecer a Deus por todas as coisas. Existem pessoas que são queixosas da sua sorte, queixosas de todas as coisas. Eu quero ler para você um texto, mas antes eu quero pontuar mais uma coisa, já que o Espírito Santo de Deus está mandando, que está em o segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Se você quiser, vá comigo até lá. O que mais que a gente aprende com essa lição de Eva, de Adão ali, acerca da insatisfação? Que ela desejou o que ela não podia desejar. Ela cobiçou o que não era para ela. Aquilo era de Deus, ela não podia tocar. Ela não podia. Tinha dono. Deus disse: você não pode tocar nisso. No dia que você tocar, você vai morrer. E olha só, a palavra diz que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, certamente isso ele colherá. E olha o que diz aqui, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11, versículo 2. Aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E diz a palavra que era esta mulher formosa à vista, muito formosa à vista. Então Davi enviou e perguntou por aquela mulher, e disseram: essa mulher é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Ela é casada, Davi. Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la a si mesmo, e entrou a ela. Olha o que diz a palavra. Ele cobiçou o que ele não podia. Ele devia estar na guerra. Diz a palavra aqui no versículo 1 que era uma época que os reis deveriam estar na guerra, mas ao invés de estar guerreando, ele resolveu ficar no seu palácio. De cima do seu palácio, que tinha vista privilegiada, ele viu uma mulher se lavando na janela, cobiçou aquela mulher, desejou aquela mulher e disse: eu quero essa mulher. Então procurem saber quem é essa mulher. E quando disseram para Davi: mas essa mulher, ela é esposa de Urias, um homem que está lutando por você
no campo de batalha. Ele está lá lutando e guerreando por você. Ah, mas manda trazer assim mesmo. Por que que Davi mandou trazer Batseba a si mesmo? Porque a insatisfação de Davi, ele podia ter a mulher que ele quisesse do reino. Porque Satanás já tinha semeado dentro do coração dele. Quem está compreendendo isso, diga amém. Assim como Satanás já tinha semeado dentro do coração de Eva a insatisfação. Passado o limite. Davi passou do limite. A gente sabe no que isso deu. Diz a palavra que Davi, ele vai perder 4 dos seus filhos praticamente, antes que ele morra. Ele vai exercer juízo sobre ele mesmo. Da onde vêm as guerras e pelejas entre si? Não vem disso a saber? Dos vossos deleites, desejos, que os vossos membros guerreiam? Essa luta que Davi vai passar, ele não precisava passar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: muitas lutas. Diga aí, muitas lutas que você passa, você não precisava passar. Você passa porque você escolheu passar por isso. Deus não interfere nas nossas escolhas. Preste atenção nisso. Deus não interfere nas nossas escolhas. Abra o seu coração. O Espírito Santo, Ele quer que você tenha vida e vida de verdade, vida e vida com abundância. Mas para você ter vida abundante, para que você possa viver a promessa de Deus na sua vida, você tem que entender um dos princípios, que é a gratidão. É você ser satisfeito, grato por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito na tua vida. Pergunte para essa pessoa que está do seu lado: como vai a sua vida? Pergunte para ela aí. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. E esse é um aviso que Paulo está dando para o seu discípulo Timóteo. E nesse aviso que ele está dando para Timóteo, ele diz o seguinte, acompanhe aqui comigo. Ele diz assim, capítulo de número 6. Versículo de número 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele, tendo porém sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Você quer exemplo de um homem satisfeito? Um homem grato, um homem que vai passar por dificuldades, mas que depois Deus vai restituir em dobro tudo que ele perdeu? É Jó. Sabe por quê? Jó era o maior de todos os homens do Oriente. Aí o diabo tenta fazer com ele o que fez com Eva, tenta fazer com ele o que fez com Davi, tenta fazer com ele o que fez com tantos outros, mas não consegue. Diz a palavra que Jó era impenetrável. Satanás tentava encostar, tentava tocar de todos os lados, mas não conseguia. Então o diabo foi até Deus e disse assim: o Senhor não permite que eu toque na vida de Jó? O Senhor guarda ele por todos os lados? O Senhor faz ele prosperar? O Senhor aumenta tudo que ele tem? Deixa eu tocar nele. E o Senhor vai ver se quando ele perder tudo, ele não vai demonstrar a sua insatisfação. E diz a palavra que Deus diz: tudo bem, tudo que ele tem está na tua mão, mas não toque nele, porque a vida dele é minha. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Você e toda a sua família são de Deus. O diabo não tem autoridade para tocar em você. Aí o diabo vai lá. Você conhece a história de Jó? Tira tudo que ele tem
e fica de camarote esperando Jó murmurar, reclamar, blasfemar, porque ele perdeu negócios, ele perdeu patrimônio, ele perdeu filhos, ele perdeu amigos, ele perdeu tudo em um só dia. E o diabo está lá esperando o momento de Jó demonstrar a sua insatisfação, como por exemplo dizer: é isso que eu ganho, Senhor, em te servir? Quer dizer que eu te sirvo, eu ando na tua presença, eu faço sacrifícios, acordo de madrugada, eu oro, eu busco, e é isso que eu ganho? Não. Diz a palavra que só possuía Jó agora a roupa do corpo e a mulher dele que foi poupada, porque Deus vai restituir a família dele, então precisa da mulher. Então Jó pega a única coisa que ele possuía de material, que é a roupa. Ele rapa o cabelo, ele rasga a sua roupa, ele fica nu. Era a última coisa que restava para ele. E ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito e louvado seja o nome do Senhor. Satanás ficou louco. Espera aí, como é que esse homem não murmura, não reclama? Como é que ele não blasfema? Ele perdeu tudo, eu tirei tudo dele. Aí o diabo volta para Deus, diz assim: Deus diz para o diabo: você viu aí? Ainda que você me incitasse contra ele sem causa, ele mantém a integridade dele. Aí o diabo diz: mas deixa eu tocar mais uma vez, pele por pele, o que o homem tem ele vai dar pela sua vida, deixa eu tocar na saúde dele. Aí Deus diz: tudo bem, toque, mas não tire a vida dele, porque a vida dele é minha. E o diabo vai lá e toca na saúde de Jó, para ver se Jó reclama. Jó está lá chorando, o luto da vida dos filhos que ele perdeu. Ele está lá nas cinzas da casa. Sabe por que ele está se coçando com um pedaço de telha? É a telha da casa que caiu, que desabou. E ele está lá se coçando, cheio de ferida. E o diabo tenta fazer ele reclamar, murmurar, demonstrar insatisfação, mas ele não faz isso. Então, como ele vê que não tem como, naquele instante, naquele momento, ele usa a mulher. E a mulher diz: você ainda mantém sua integridade? Mas quem está falando é a mulher? Não. Esse foi o elogio que Deus deu acerca de Jó para Satanás. São palavras de Deus. Então, o diabo é ferido com aquilo. E ele pega aquela palavra, usa a boca da mulher e ataca o homem dizendo: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Morre, desgraçado. Aí Jó olha para a mulher e fala assim: vem cá, eu não estou reconhecendo você. Você está parecendo uma doida falando. Nós sempre recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal. Por isso que Jó, diz a palavra, é um dos 3, segundo o livro do profeta Ezequiel, que talvez pela justiça própria poderia ser salvo. Talvez. É citado assim. E por quê? Porque mesmo perdendo tudo, mesmo doente, Jó alçava a sua voz para dizer: eu sei que o meu Redentor vive e ele ainda há de se levantar em meu favor. Aí Deus vai lá, restitui em dobro tudo que Jó perdeu. E a palavra diz, é uma promessa: seja grato, porque no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Creia, seja grato, ainda que você passe pelo vale, ainda que você atravesse momentos difíceis na vida, agradeça a Deus por todas as coisas, porque Deus está no controle de tudo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Se prepare para viver o melhor de Deus nessa terra. Quando você começar a ser mais satisfeito do que insatisfeito, ser mais grato do que ingrato. Eu poderia falar aqui, da história do povo de Israel, mas não tem tempo para mostrar para você que Deus foi lá, tirou eles do Egito, não é? Depois colocou eles na terra prometida. No deserto Deus deu pão, deu água, mas quando não era falta de pão, eles diziam: está faltando pão, e Deus dava pão.
Quando não estava faltando pão era água, faltava água. Quando não era pão nem água era carne. E quando não era isso, diz a palavra de Deus que eles começaram a reclamar: mas lá no Egito tinha melancia, lá no Egito tinha cebola, lá no Egito tinha isso, tinha aquilo. Mas no Egito eles eram escravos. E Deus está agora libertando eles para que eles vivam uma vida abundante na terra que Deus prometeu. Está escrito em Deuteronômio capítulo de número 8, quando vocês edificarem boas casas, quando vocês aumentarem as vacas, as ovelhas, tudo que vocês têm, não se esqueçam do Senhor teu Deus, porque é Ele que dá força para vocês adquirirem tudo que vocês possuem. Mas eles começaram a murmurar. E o que aconteceu com eles? Não diferente de Adão e de Eva, morreram no deserto. A ingratidão, a insatisfação, ela leva à morte, à tristeza, ao desespero, a perder tudo. Quem está compreendendo isso, diga amém. Nós vamos encerrar, mas eu quero ler algumas palavras para você. Provérbios capítulo de número 30. Antes, já que Deus está mandando, eu tenho que obedecer. Lamentações. E olha que é difícil a gente ler Lamentações, mas se Deus está mandando, vamos até lá. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3 e versículo de número 39, diz o seguinte, eu vou ler para vocês. De que se queixa, pois o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. De que se queixa o homem vivente? É Deus questionando, o homem está se queixando do quê? Hoje Cristo, o Filho de Deus, foi enviado para morrer por nós na cruz, derramou o seu sangue. Hoje nós temos vida e vida de verdade, vida e vida com abundância. Talvez você não está no paraíso que você deseja hoje, mas o paraíso que você deseja já foi preparado por Deus. Diga glória a Deus. Mas o homem, ele é insatisfeito com tudo. Se ele tem um jet ski, ele quer uma lanchinha. Se ele tem uma lanchinha, ele quer um iate. E se ele vier ter um iate, ele vai falar assim, não, mas o iate é pouco, eu quero um transatlântico. O homem, infelizmente, ele não entende que Deus impôs limites. E para tudo que é inanimado, a natureza, por exemplo, proclama a glória de Deus. As águas do mar, elas têm vida, elas raciocinam. Mas quando Deus, isso está no livro de Jeremias, ele diz, o limite de vocês é a areia do mar, vocês não vão passar daqui, a não ser que eu mande. As águas obedecem e até as águas sabem qual é o seu limite. É impressionante, mas o homem não tem limites. Quando Deus manda o peixe fazer uma coisa, o peixe vai lá e obedece. Vai lá, pega aquela moeda para mim, e você vai morder aquele anzol, e você vai levar aquela moeda que vai ser sustento de Pedro e de Jesus, para pagar o imposto. O peixe vai lá e obedece. Ele fala para o corvo, pega carne, pega pão e leva para Elias. Você vai sentir vontade de comer, mas não vai, porque é para sustento do profeta. O corvo vai lá e obedece. Satisfação. A natureza proclama a glória de Deus. Seja grato, satisfeito com tudo aquilo que você tem. Deus tem muito mais para te dar do que qualquer um para tomar de você. Olha o que diz a palavra aqui para a gente encerrar. Provérbios 30. Provérbios capítulo 30. Existe um homem misterioso. Um homem que nós não sabemos quem é. Mas ele aparece aqui em Provérbios 30. O nome desse homem é Agur. E ele diz o seguinte, olha só. Capítulo de número 30 e versículo de número 7. Olha as palavras de Agur. E guarde isso para você. Ele diz, 2 coisas te pedi. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. E não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada,
para que porventura de farto eu não te negue e diga: quem é o Senhor? E pobre, eu não venha furtar e lance mão do nome de Deus. Diga glória a Deus. O que Agur está falando em outras palavras? Senhor, me mantém satisfeito com a porção que o Senhor tem para mim. Aquilo que o Senhor me der, eu vou me satisfazer. Se o Senhor me der muito, eu vou me satisfazer. Se o Senhor me der pouco, eu vou me satisfazer. Mas me mantém satisfeito. Não deixe negar o teu nome. Não deixe blasfemar o teu nome. Não deixe me esquecer que tudo que eu tenho é o Senhor que me deu. Quem está entendendo isso, diga amém. E olha o que ele diz aqui embaixo, versículo de número 15. Para você ver o que ele está falando de satisfação e insatisfação. De limite. É o contexto. Ele diz assim: a sanguessuga tem duas filhas a saber, Dá e Dá. O nome das duas filhas da sanguessuga é Dá, Dá, Dá. Existem pessoas que são como os filhos da sanguessuga na presença de Deus. Elas não sabem dobrar o joelho e falar obrigado, Senhor. Elas só sabem entrar na presença de Deus para dizer dá, dá e dá. E o que disse Tiago lá para a gente lembrar no início da mensagem? Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar com os vossos deleites. E nós vamos encerrar aqui, para que você entenda que tudo que você é, tudo que você tem, é Deus que te dá. Seja grato. Agur termina dizendo: estas três coisas nunca se fartam, e a quarta nunca diz basta. Falando de limites, ele diz: a sepultura, ela nunca se farta, ela quer cada vez mais mortos ali dentro dela. A madre estéril, que ela não se farta, ela quer gerar um filho. A terra, que nunca se farta de água para poder produzir. E por último, o fogo, que nunca diz basta. Pega essa lição. Saiba dizer basta para algumas coisas. Saiba entender quais são os seus limites. Seja satisfeito com aquilo que Deus te deu. As palavras de Agur são bonitas, são maravilhosas. Mas as palavras de Jesus são ainda mais. Ele disse: não se preocupe com o que você vai comer. Não se preocupe com o que você vai beber. Não se preocupe onde você vai morar. Não se preocupe com o que você vai vestir. Olha para as aves do céu. Eu cuido delas. Elas não trabalham. Será que você vale menos do que 2 passarinhos? Você vale mais do que 2 passarinhos. Olha para os lírios do campo, como eles se vestem. Nem Salomão, que foi o homem mais rico que já pisou na terra, em toda a sua terra, se vestiu como qualquer um deles. E eu que visto a erva hoje, não posso jogar amanhã ela no forno? Hoje a gente tem tudo, amanhã pode ser que não tem nada. E tudo que a gente tem, a gente não pode levar para onde a gente vai. Por isso entendo que Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Saiba agradecer, linda a sua família. Saiba agradecer, maravilhosos os seus filhos. Saiba agradecer pelo pão de cada dia. Seja um pão, seja uma salsicha, seja do mais caro que você coloca na sua mesa, um rodízio, um restaurante ou um pãozinho. Agradeça a Deus, a saúde, o ar que você respira. Hoje você levantou da sua cama, você respirou, você está vivo, você vai voltar para sua casa. Tem pessoas que gostariam de estar aqui nessa igreja agora, estão lá no hospital, derramando lágrimas por alguém que está partindo, que está indo embora. Seja grato pela sua saúde, pela sua família, por aquilo que você tem e principalmente pelo Deus que você serve, porque Ele te ama, e ainda que todos te deixem, jamais Ele te deixará. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus e se coloque de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Eu gostaria muito que você abrisse teu coração, estando você aqui ou estando você aí, na tua casa. Porque se nós temos tudo o que temos, entenda, o nosso pecado, as nossas insatisfações nos colocaram para fora do jardim.
Jesus morreu pelos nossos pecados e pelas nossas insatisfações e nos colocou de volta no jardim. Você só pode ser salvo, você só pode ter saúde, você só pode ter abundância se for através de Jesus Cristo. Se você está aqui ou na sua casa e quer entregar a sua vida para Jesus, quer recebê-lo como o único Salvador da tua vida, erga sua mão e diga assim: eu quero. Aonde você está? E quando você dizer isso, repita assim comigo: meu Deus, meu Pai, o meu coração é inteiramente seu. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. A partir de hoje eu vou te servir e eu vou ser grato por tudo que o Senhor tem me dado. Eu vou orar por você. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, recebe esta pessoa que se entrega diante do Senhor nos teus átrios. Escreve o nome dela no livro da vida e do Cordeiro, e que de lá jamais seja apagada. E a nós, Senhor, falhos, pecadores, nos perdoe pelas nossas insatisfações. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, seja pouco, seja muito, mantém-nos na porção acostumada. Se o Senhor vier nos dar mais, não nos deixe ser insatisfeitos. Se o Senhor vier a tirar, não deixe com que nós venhamos a murmurar, mas que sejamos sempre gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, jamais insatisfeitos, em nome de Jesus. Diga amém.